Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do meu canal Nazaré Sport. O meu nome é Eduardo, galera. Ontem começou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ontem às 5 horas da tarde, lá em Goiás. Jogou Goiás e CSA. O Goiás ganhou do CSA por 1 a 0 com gol de Michael. E também ontem às 19 horas, lá no Maracanã, jogou Fluminense e Bahia. O Fluminense ganhou do Bahia por 2 a 0 com gol de Nenê de pênalti e outro de Daniel. Foi um grande jogo. O Bahia jogou melhor do que o Fluminense. O goleiro do Fluminense fez 3 milagres. Era pro Bahia ter ganhado do Fluminense. Esse para cá foi enganoso, pessoal. O Bahia era para ter sido vencedor do jogo, mas o Fluminense ganhou por 2 a 0 com um gol de Nenê e outro de Daniel. E também hoje, às 20 horas, lá na Allianz Parque, jogou Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras ganhou do Botafogo por 1 a 0 com gol de Thiago Santos. Foi um grande jogo do Palmeiras. O Palmeiras jogou muito mais do que o Botafogo, agrediu mais. Fora ainda que o VAR anulou 2 gols do Palmeiras legítimos. Mas o Palmeiras foi o merecedor da vitória. E era para ter feito mais gols, não era para ter sido só 1 a 0 não. Foi pouco. O Botafogo perdeu de pouco. O Palmeiras jogou muito bem e ganhou de 1 a 0. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E também hoje, às 4 horas da tarde, lá no Beira-Rio, jogou Internacional e Santos e ficaram em 0 a 0. Um primeiro tempo dos dois times, os dois times jogou bem. O segundo tempo só deu o Internacional. O Internacional agrediu mais, fora ainda que o Bandeirinha anularam um gol do Santos no primeiro tempo, foi do Thales, e 2 gols do Internacional, pessoal. Ficou em 0 a 0. O Internacional agrediu mais do que o Santos. Era para ter sido o Internacional ter vencido o jogo do Santos. Foi um mau resultado pro Internacional. Um bom resultado pro Santos, porque é muito difícil jogar lá no Beira-Rio, conseguir um empate lá. O Santos foi uma boa vitória e o Santos está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E também hoje lá em São Januário jogou Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco ganhou do Fortaleza por 1 a 0 com gol de Iago Pikachu de pênalti, pessoal. E também hoje, lá no estádio do Atlético do Paraná, jogou Atlético do Paraná e Flamengo. O Flamengo ganhou do Atlético do Paraná por 2 a 0 com 2 gols de Bruno Henrique. Só deu o Flamengo. O Flamengo agrediu mais do que o Furacão. O Furacão jogou muito bem, mas o Flamengo foi um pouco mais superior. Fora ainda que o goleiro Diego Alves fez belas 2 defesas. Fora ainda que o goleiro do Atlético catou bem também. Mas só que o Flamengo foi superior e ganhou o jogo. E é mais líder ainda no Campeonato Brasileiro, pessoal. E também jogou Ceará e Avaí. O Ceará ganhou do Avaí por 1 a 0. E também agora há pouco, às 18 horas, lá no Morumbi, jogou São Paulo e Corinthians. O São Paulo ganhou do Corinthians por 1 a 0 com gol de pênalti de Reinaldo. O Manuel fez pênalti em cima de Vitor Bueno. Foi um grande jogo do São Paulo. O São Paulo massacrou o Corinthians, agrediu mais do que o Corinthians, não jogou nada. O Carille tem que parar de jogar na retranca, agredir mais o adversário. Se continuar assim, não vai ganhar nada, não vai disputar nem a Libertadores. O time do Corinthians não tá jogando nada. O São Paulo foi o merecedor do jogo. Não era para ter sido 1 a 0, não era para ter sido 2 ou 3. O São Paulo foi superior ao Corinthians. Bela vitória do São Paulo. Bela vitória do São Paulo. O São Paulo foi superior ao Corinthians. O Carille tem que mudar um pouco o estilo de jogo, começar a agredir o adversário, senão não vai ganhar nada. Péssimo resultado pro Corinthians, viu? Se o Corinthians não brincar, não vai disputar nem a pré-Libertadores da América, pessoal. E também hoje, lá no Horto, jogou Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio ganhou do Atlético por 4 a 1 com um gol. 4 a 1 com um gol de Galhardo no primeiro tempo. Depois um gol de pênalti de Maicon. E o empate foi o Franco Santos, que fez o empate do Atlético Mineiro. Depois o gol de PP, o jogador da base do Grêmio. E outro gol de Alisson. O Grêmio ganhou de 4 a 1. Só deu o Grêmio. O Grêmio agrediu mais do que o Atlético Mineiro fora de casa. Parabéns pro Grêmio. O Grêmio, pra mim, é um favorito a ganhar a Libertadores da América, pessoal. E também, lá em Condá, jogou Chapecoense e Cruzeiro. O Cruzeiro abriu pra cá com gol de Dedé. E no segundo tempo, a Chapecoense empatou o jogo. Uma bela vitória, um bom empate pro Cruzeiro. Jogar lá em Condá é muito difícil. A Chapecoense empatou com 1 a 0. Ficou 1 a 1 o jogo. Um empate, um bom resultado. O Cruzeiro deu uma subidinha na classificação. Foi um bom resultado, não é aquele resultado bom, mas foi um bom resultado. Então hoje terminou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora eu vou falar
E agora, pessoal, vou falar sobre as óticas Resgate. Temos armações a partir de R$ 49,99, lentes de contato e óculos de sol. Quem ver aqui as óticas Resgate no meu canal Nazaré Esporte terá o exame de vista de graça. E nesse mês de outubro temos armações infantis por apenas R$ 1. Fica na Avenida Marechal Tito, no número 911, em São Miguel Paulista. Vou repetir, hein? Quem ver as óticas Resgate aqui no meu canal Nazaré Esporte ganhará o exame de vista de graça nas óticas Resgate. Fica na Avenida Marechal Tito, no número 911, em São Miguel Paulista, pessoal. Então agora eu vou passar a classificação do nosso campeonato brasileiro, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu joinha aí. E quarta-feira vai ter mais jogos. Desculpa, ainda não vou falar ainda, não vou terminar ainda. Desculpa, eu esqueci de falar da seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira jogou um amistosinho e ficou empatado com a Nigéria com 1-1 com gol de Ariba e o outro gol de Casemiro de cabeça. Fora ainda que teve uma lesão do Neymar. O Neymar saiu em campo lesionado. Foi um péssimo resultado para a seleção brasileira. Outro empate. Na quinta-feira empatou com o Senegal com 1-1 e agora empatou de novo. Foi um mau resultado para a seleção brasileira. A seleção brasileira não jogou bem. A Nigéria deu um pouco de mais trabalho pro Brasil, agrediu o Brasil. Foi um jogo muito fraco tecnicamente. Eu acho que o Tite tem que pouco repensar o futebol e começar a melhorar um pouco as peças da seleção brasileira. Porque não já começou com o Gabigol, com o Everton Cebolinha. Coloca os caras, testa os caras para os caras jogar e mostrar futebol. Parar de ficar botando esses mesmos jogadores aí que não vai ganhar nada. Se a seleção brasileira continuar jogando desse futebolzinho, não vai passar nem das eliminatórias da Copa do Mundo, essas eliminatórias que nós sempre ganhamos. Se para o Brasil não vai nem se classificar para a Copa do Mundo, pessoal. Então, tá muito fraca a seleção. O Tite tem que repensar o seu conceito e o futebol. Ou senão, se eu fosse a CBF, mudava de treinador, porque não tá dando mais pro Tite. Outro empate com a Nigéria. Com todo respeito à seleção nigeriana, mas o Brasil é muito mais superior do que a Nigéria, pessoal. Muito mais superior do que a Nigéria. E é essa dica aí que eu quero falar pra vocês, tá bom? E eu vou passar a classificação do nosso Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu joinha aí. Quarta-feira vai ter mais Campeonato Brasileiro, a 26ª rodada. Falou, uma boa noite.